O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Em 14 de setembro de 1833, dava para sentir o cheiro de tinta numa famosa tipografia, uma oficina de impressão, na Praça da Constituição, onde hoje fica a Praça Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro. O dono daquela gráfica era um homem negro de estatura mediana e expressão sempre serena. Ele saiu lá de dentro com exemplares de um jornal bem pequeno, com 4 páginas, mas fundamental no nascimento da imprensa negra brasileira. O jornal era O Homem de Cor, e o criador dele era o Francisco de Paula Brito, ou só Paula Brito, como ele era conhecido. Se você está achando que isso já é um feito enorme, e é mesmo, e se eu te contar que esse jornalista, mesmo vivendo a vida toda sem muito dinheiro e morrendo pobre, mesmo vivendo enquanto a escravidão ainda era legalizada no Brasil, ele foi um dos maiores editores de impressos que esse país já teve. Você quer exemplos? Então vamos lá, só para resumir. A tipografia do Paula Brito imprimiu o primeiro jornal brasileiro dedicado ao público feminino, depois o livro que é considerado o primeiro romance da literatura brasileira, depois a primeira ópera brasileira e, por fim, no ano em que o Paula Brito morreu, ele publicou simplesmente as 2 primeiras obras do Machado de Assis. Tá bom para você? Então vamos conhecer melhor a trajetória desse homem? Lembrando que em 1808 a família real portuguesa veio para o Brasil, fugindo das tropas do Napoleão, que tinham invadido Lisboa, e assim foi instalada por aqui a primeira tipografia oficial, a impressão régia, criada por Dom João VI. Um ano depois, em 1809, nasceu o Paula Brito, filho de um carpinteiro e de uma dona de casa que moravam na Rua do Piolho, onde hoje é a Rua da Carioca, no centro do Rio. Então ele nasceu praticamente junto com a imprensa no Brasil. Só que nos primeiros 13 anos, tudo que era impresso no país passava pela censura prévia da coroa. Era assim em todas as colônias de Portugal. Isso só acabou em 1821, aí sim a gente passou a ter publicações independentes. 10 anos depois, em 1831, Dom Pedro I abdicou da coroa. O Paula Brito tinha 22 anos e construiu uma oficina gráfica, a Tipografia Fluminense. Em 1832, ele começou a imprimir o jornal A Mulher do Simplício ou A Fluminense Exaltada. Era comum os periódicos terem 2 nomes, né? Foi o primeiro jornal feito para o público feminino no Brasil e durou 14 anos, até 1846. A edição de estreia tinha um versinho na capa que brincava com a questão do sexo frágil. Frágil fez-me a natureza, mas com firme opinião. É justo que a pátria escute a voz do meu coração. Um ano depois do lançamento de A Mulher do Simplício, o Paula Brito criou o jornal que praticamente fundou a imprensa negra no Brasil. O Homem de Cor, que depois também passou a adotar o título duplo, O Homem de Cor ou O Mulato. Foi um periódico de vida curta, ele circulou só entre setembro e novembro de 1833, com 7 edições, mas abriu caminho para o lançamento de pelo menos 4 outros jornais que formaram um embrião da imprensa negra: o Cabrito, o La Fuente, o Criolinho e o Brasileiro Pardo. Claro que alguns desses termos não são mais usados hoje, né? Mas eram comuns naquela época. O Homem de Cor tinha só 4 páginas por edição, mas já não precisava passar pela censura da coroa. Então o Paula Brito tinha total liberdade para adotar uma linha editorial que denunciava o racismo e a exclusão das pessoas negras e apoiava a luta pela cidadania. Isso com a escravidão em andamento, ainda faltava mais de meio século para a abolição. Além desse trabalho mais autoral como jornalista, o Paula Brito continuou tendo uma atuação muito importante como editor e tipógrafo. Quando saiu O Homem de Cor, ele já tinha 2 gráficas, depois foi ampliando e criando estabelecimentos que também funcionavam como livraria e papelaria. A elite literária se reunia na livraria do Paula Brito, mas ele nunca chegou a ficar rico. Entre 1830 e 1860, ele publicou quase 100 jornais e revistas e mais de 400 livros e folhetos. Vamos recapitular alguns que eu citei no início? Em
Em 1839 saiu O Poeta e a Inquisição, de Gonçalves de Magalhães, uma das primeiras peças de teatro impressas no Brasil. Em 1843, a tipografia publicou O Filho do Pescador, livro do Antônio Gonçalves Teixeira e Souza, considerado o primeiro romance da nossa literatura. Em 1850 veio um passo empresarial importante. Ele criou a Imperial Tipografia 2 de Dezembro, que tinha como acionista ninguém menos que Dom Pedro II. Aliás, a gráfica se chamava 2 de dezembro porque era o dia do aniversário do Paula Brito e do Dom Pedro II. Dava para dividir o bolinho na festa. Continuando, em 1860, Paula Brito editou a comédia lírica A Noite de São João, de José de Alencar, considerada a primeira ópera brasileira. Um ano depois, em 1861, ele publicou duas das primeiras obras do Machado de Assis. A sátira Queda que as Mulheres Têm pros Tolos, que era uma tradução de um autor belga, e a peça de teatro Desencantos. O Machado já tinha trabalhado na tipografia como revisor e começou a carreira literária escrevendo num periódico editado pelo Paula Brito, chamado A Marmota Fluminense. Francisco de Paula Brito morreu no mesmo ano das publicações do Machado de Assis, em dezembro de 1861. O enterro dele reuniu uma multidão no Rio de Janeiro. Não por acaso, o maior escritor brasileiro de todos os tempos dizia que o Paula Brito foi o primeiro editor digno desse nome que houve entre nós. 2 homens negros, um gigante da literatura e um gigante da edição e do jornalismo. Pronto, agora você já sabe a história de um dos fundadores da imprensa negra no Brasil, um jornalista e editor responsável por imprimir obras de extrema relevância. Eu sou o Rodrigo Alves, esse é o Vida de Jornalista e a série Perfis de Bolso tem outras figuras importantes do jornalismo para você ouvir rapidinho e poder sair por aí contando umas histórias curiosas sobre a profissão. A minha dica da Rádio Guarda-Chuva de hoje é um podcast narrativo que acabou de sair do forno, o Esse Tal de Caiapó. É uma série em 4 episódios sobre o Caiapó, uma manifestação cultural caiçara com mais de 150 anos de história em Ilhabela, em São Paulo. É uma produção de alto nível com ótimas histórias, vai lá escutar. E escuta também os outros perfis de bolso dessa série do Vida, são 7 mini episódios como esse aqui. Dá para ouvir fácil e espalhar para todo mundo. Compartilha com os amigos, marca o Vida nas redes. E não esquece, se você quer aprender a fazer podcast, eu tô te esperando na Oficina de Podcasts e Narrativa em Áudio. Entra lá em oficinadepodcasts.com. Um beijo, um abraço e até mais.